É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Bom, no ar, mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês aí de casa informações novas, atualizadas, sobre diversas temáticas na área da ciência e na área da nutrição. E a gente também tem um objetivo aqui de promover mudanças de hábitos, né, com essas novas informações, e que essas informações que vocês vão ouvir aqui, né, consigam impactar o dia a dia de vocês. Gostaria de agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais. É, e agora também agradecendo a presença da convidada, professora Daniele Mendonça, né? Vou apresentá-la aqui. A professora Daniele ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal Fluminense, mestre em ciência biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em ciência em engenharia biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, a professora Daniela é associada da Universidade Federal Fluminense, do curso de graduação em nutrição e orientadora do programa de pós-graduação em ciências da nutrição. Daniele tem experiências na área de nutrição materno-infantil e nutrição em saúde pública, né, e minha colega de departamento. Então, fico muito feliz aqui com a sua presença. Dani, hoje nós vamos falar um pouquinho de como enfrentar os principais desafios da amamentação, né? Te apresentei aqui, mas gostaria de ouvir de você um pouco sobre as suas experiências, né? Sua área de atuação, como foi a sua trajetória para chegar até hoje onde você está, né? E poder estar aqui com a gente falando sobre esse tema que é tão caro, né, hoje em dia, que é a amamentação. Obrigada, Dani. Nada, Manu, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer compartilhar, né, da nossa experiência aqui com vocês. Falando um pouquinho de como eu cheguei até aqui, né, na amamentação, a minha área sempre foi muito de técnica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, tudo em engenharia biomédica, né? E aí, quando eu cheguei na UF, essa não era a minha área. Eu sempre gostei muito da área materno-infantil, só que eu não tinha me aproximado ainda das disciplinas materno-infantil. O que me fez aproximar realmente da área, principalmente da amamentação, foi realmente a maternidade. Como é o caso de muitas pessoas que atuam na área, foi a própria dificuldade com a maternidade que me encaminhou para esse lado, né? Então, eu tenho 3 filhos, a minha primeira filha foi uma dificuldade enorme para amamentar, ela não ganhava peso, e, e aí achando o tempo todo que eu não tinha quantidade de leite suficiente. Depois eu tive uma gestação gemelar, então meus filhos nasceram prematuros, ficaram na UTI durante muito tempo, tomando chuquinha na mamadeira, quando foi para o peito não pegava, confusão de bico e aquela dificuldade danada, e eu me senti muito frustrada, né, com a amamentação. E aí eu resolvi realmente mergulhar nessa área, estudar e ajudar outras mães também, então, ensinando alunos, né, na UF, peguei essa disciplina, né, para mim também, dividindo com a Enilce. Então, é muito passada a minha experiência também para os alunos e também ajudando outras mães. Aqui que eu fui caindo nessa área. Legal a gente conhecer um pouquinho e quem nos ouve vê que a gente é de carne e osso, né? Muitas das coisas que a gente fala aqui no nosso programa, a gente vive na nossa realidade, e esse é um belo exemplo. Eu acho que todo mundo que tem filho ou que, de certa forma, convive nessa primeira faixa etária, digamos assim, da nossa vida, já se deparou com esse tema. E aí, Daniele, desculpa, eu queria, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é como enfrentar os desafios da amamentação, eu queria que você falasse um pouquinho, o que que a gente sabe hoje da amamentação no país como um todo? Qual é o panorama?
De fato, a gente tem pessoas ainda que têm essa dificuldade. O que que a gente sabe hoje do ponto de vista científico sobre o que é amamentação no âmbito nacional? E se, obviamente, se a gente tiver algum dado, você saiba do âmbito, para a gente poder comparar mundialmente, dá esse panorama para a gente inicial sobre a amamentação. Então, a amamentação, o que a gente vê muito é que ela está muito atrelada a políticas públicas. Então, no Brasil, a gente viveu um momento muito tenebroso em relação à alimentação, que foi a época das plenas fórmulas infantis, né? Na década de 80, de 70, 80, que a gente teve uma queda muito grande da amamentação, era perto de 2, 3% de amamentação exclusiva. E com o passar do tempo, a gente foi melhorando, né, investindo em políticas públicas, né, e que isso foi melhorando o quadro de amamentação. Né? Então, hoje em dia, com a última publicação, né, do ENANI, né, que a gente tem hoje 45,8% de amamentação exclusiva até os 6 meses, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, a Organização Mundial de Saúde também recomenda. Só que a gente ainda está aquém do que a gente precisa, que é o norte aqui de 2030, né? Que é 70%. Então, a gente melhorou muito, mas a gente ainda está muito aquém do que é recomendado, né? Comparando com outros países, né? Por exemplo, a Europa tem muita políticas também de proteção para a amamentação, então licença maternidade de mulheres até 1 ano ou mais, inclusive licença paternidade também, só que isso muitas vezes não é revertido também no quadro de melhora desse percentual, dessa taxa de amamentação. E nos Estados Unidos, por exemplo, que nem existe mais, né? Nem existe essa licença maternidade que a gente tem aqui, não tem tanta proteção, né? Então, por isso que lá eles investem muito em consultorias de amamentação, de como a mulher pode ir trabalhando junto, tentando manter aquela amamentação que é muito difícil. Então, se a gente não tem políticas de incentivo, de apoio, de proteção, é muito difícil, porque a amamentação não é o papel só da mãe, né, da mulher. Então, é o papel da família, é o papel de toda a sociedade, é o papel do Estado, porque é um direito, né? Então, ela entra como um direito à alimentação adequada, então é preciso, o Estado tem o dever de apoiar em todo o sentido, desde da gestação ali, né? Até onde a mulher quiser amamentar, né? Então, quando ela volta para o trabalho, então, o incentivo à amamentação na primeira hora de vida, né? Que às vezes a gente vê muito obstáculo com pessoas ali atrapalhando, né, a amamentação. Mas, assim, em termos de números, a gente está bem otimista, né? A gente está melhorando, já tem outra Nani aí na rua para a gente ver para onde a gente está caminhando, né, nesse sentido. Dani, você poderia falar um pouquinho para a gente, né, para os nossos ouvintes, sobre o Enani, né? Assim, eu acho que para o pessoal entender o que é, né, e qual é o objetivo, né, desse estudo, se você puder falar um pouquinho para a gente, né, que tem tudo a ver aí com a temática de hoje. Então, o ENANI, deixa eu só pegar aqui o número, é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que ele vem mapeando, né, essa tipo de alimentação, né, desde que a criança nasce, como que ela começa a se alimentar. Então, tem assim os dados de que 62,4% das crianças conseguem ser amamentadas na primeira hora de vida. Então, são pessoas, são mulheres que querem amamentar, que estão ali e estão conseguindo. Embora a meta também seja 70%, a gente está quase lá. A gente está com 62,4%. Só que depois esse percentual cai para 45,8% em amamentação exclusiva. Então, alguma coisa acontece aí nesse meio que as pessoas vão desistindo de amamentar, né? E a amamentação até 1 ano, quer dizer, com 6 meses, essas crianças começam a se alimentar. O Enani também faz esse mapeamento de que tipo de alimento essas crianças iniciam, né, alimentos sólidos, como que é essa introdução, essa alimentação complementar. O Enani também faz essa pesquisa.
E aí 52,1% continuam amamentando, não exclusivamente, mas continuam amamentando e complementando com outros alimentos até 1 ano de idade, né? Até 2 anos, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, a gente tem uma queda para 35,5% de crianças amamentando e se alimentando até 2 anos de idade. Só que, assim, o Ministério da Saúde recomenda até 2 anos que tem essa proteção e até mais, até quando a mulher quiser amamentar, né? Só que são tantas dificuldades que a gente percebe uma queda muito importante, né, nesse número de aleitamento. Então, a Enane vem como uma pesquisa mesmo nacional, fazendo esse mapeamento para a gente ter uma noção de como a gente está, até para ajustar políticas públicas. Bem legal, acho que quem está em casa já viu o quanto é importante esse tema. Eu queria ouvir agora um pouquinho do Vitor. Vitor, o que que você está trazendo aí sobre novidade? O que que você traz sobre a temática de hoje para os nossos ouvintes aí? O que que você traz de dica? Oi, gente, aqui é Vitor Iglesias, eu faço parte da produção do podcast e eu vou estar aqui recomendando esse artigo científico, que é Os Benefícios do Aleitamento Materno para o Desenvolvimento Infantil, que fala como o aleitamento é um fator essencial para o crescimento e desenvolvimento do bebê, especificamente nos 6 primeiros meses de vida. Além disso, auxilia na relação afetiva entre mãe e filho, mas também no processo imunológico e psicológico. É um artigo bem legal que eu achei e eu acho que vai fazer vocês entenderem ainda mais sobre esse assunto. Tchau, tchau! Bem, obrigado, Vitor. Daniele, eu queria então agora entrar um pouco mais a fundo na nossa temática de hoje. Assim, o que os estudos têm mostrado que são as principais dificuldades, e eu acho que mais do que isso, né? Quais têm sido as estratégias que a gente pode até para dar como sugestão para quem nos ouve para combater essas dificuldades que quem já viveu de perto a amamentação sabe que ela é real. Bom, então, assim, agora eu posso ficar aqui o dia inteiro falando dessas dificuldades, viu, Anderson? São muitas, assim, muitas dificuldades, e como que a gente vai tentando manejar essas dificuldades, né, para melhorar esse quadro de amamentação. Então, primeiro começando dizendo que sim, que cada mulher é uma mulher, cada bebê é um bebê, cada mama é uma mama, cada boquinha de bebê é diferente, né? Então, para que se encaixe isso, para que isso dê certo, né? Nem sempre é fácil. E aí a mulher fica grávida e aí ela fica imaginando assim, é só botar no peito, né? Então parece que é instintivo, é só botar no peito que vai mamar, né? E não é bem assim. Então aquelas mulheres que começam, que entram na gestação sem informação ou informação equivocada, que é o que a gente vê muito, né, nas redes sociais. Então a mulher fica grávida, já vem, né, com várias sugestões de enxoval, do que tem que comprar, o que não tem que comprar. Então, ela fica assim, com tantas informações e que, na verdade, informação de qualidade, às vezes, é difícil ela ter, né? Então, a gente começa o desafio com a informação durante a gestação. O que ela vai esperar, né, depois que o bebê nascer? Qual é o processo da amamentação? Como que é a fisiologia? O que ela espera, né? Então, isso tudo a gente atende, por exemplo, lá no ambulatório, a partir da gestação. Então, no pré-natal, ela já tem que ter essa informação. E o que a gente vê na literatura é que quase não tem essa informação. Então, ela passa o pré-natal todo sem informação sobre a amamentação. Ela fica estudando parto, enxoval e tudo, mas como cuidar do bebê, como dar banho. Mas, assim, a amamentação em si, ela já não tem muita informação. Então, eu começo falando. Daniele já deu um corte aqui pra gente, né? A importância da informação na amamentação. Olha, que isso é muito importante. Exatamente, informação de qualidade, né, que tem evidências científicas, né, porque a gente está cheio de mito, a amamentação é recheada, é rodeada por mitos, né, e que se não tiver informação de qualidade, baseado na ciência, a gente acaba entrando numa furada, né, então sem saber o que fazer, às vezes é um dando uma informação e outro, né, a questão da rede de apoio também, então depois que o bebê nasce, é, ter essa rede de apoio, a gente fez uma pesquisa com
aquelas pessoas que estavam próximas das puérperas no momento do nascimento, ali no hospital, né? E a gente perguntou se eles gostariam de apoiar essa mulher, né, na amamentação. Todos falaram que sim, que a ideia era realmente apoiar a amamentação. Mas quando a gente foi colocando dificuldades ali que a gente vê do dia a dia, se o bebê acabou de mamar e chorar, o que que é? O que que você faz? E tal. E aí a gente foi percebendo que é fome, então tem que dar uma mamadeira, tem que dar fórmula, é porque o leite é fraco. Então, essa rede de apoio também está sem informação, né? Então, às vezes, a mulher tem mais até informação do que a rede de apoio. E a rede de apoio, assim, naquele momento que ela está muito frágil, né? Está vulnerável, é a que mais influencia. Então, assim, a gente sempre tem que trazer também, durante o pré-natal, quando a gente for trazer informação, a gente trazer também essa rede de apoio para receber o mesmo tipo de orientação, senão não vai conseguir dar esse suporte, inclusive vai até atrapalhar, né? Vai querer jogar para uma chupeta, para uma mamadeira, né? Para uma fórmula. Então, isso é importante também nesse contexto. Esse é o contexto do pré-natal. No contexto da maternidade, então o bebê nasceu, então é importante, né? Ter essa amamentação na primeira hora de vida. Essa amamentação é muito importante, vai estimular a produção, né? Vai ter aquele contato inicial com a mãe. A gente já sabe que o bebê nasce com aquele instinto de procurar o peito para mamar, então ele consegue ir sozinho para o peito, né? Se você larga ele na barriga da mãe, ele vai engatinhando até pegar o peito da mãe, sozinho, né? Então ele tem esse instinto. Quando a gente tira ele de perto da mãe, ele acaba perdendo muito esse instinto, né? A gente dá uma mamadeira de inicial para ele, tira ele de perto da mãe, coloca ele num berçário, né? Ele acaba recebendo uma fórmula por mamadeira e isso atrapalha muito esse início do processo da amamentação. Então, esse é outro desafio e que a gente vai manejar esse desafio com alojamento conjunto. O bebê nasceu, o bebê vai para perto da mãe. A mãe é a que melhor cuida dele, né? Porque ela está ali de olho o tempo todo. Né? Se ele está num berçário, é um enfermeiro para um monte de bebês para tomar conta. E isso é o que a gente recomenda, né? Desse alojamento conjunto. E na maternidade também é importante essa orientação de como fazer uma boa pega, uma boa posição do bebê. A mãe está ali aprendendo, né? Então, ela não nasce sabendo aquilo, né? E hoje em dia elas não têm mais aquele exemplo na família, né? Que é um monte de gente que amamenta e ela já observa ali, isso a gente quase não vê. Então, às vezes é a primeira vez que ela pega uma criança no colo, né? E aí ela tem que ter esse suporte, esse apoio, né, para como botar um bebê no peito para mamar, né? Como ela consegue identificar que ele está fazendo uma boa pega, uma boa extração de leite, ela saber que naquele momento ela está produzindo colostro, que é pouca quantidade mesmo de leite, então ela acha que eu não tenho leite suficiente, mas realmente é pouco, o colostro é pouco até a descida do leite, né? Por quê? Porque o estômago do bebê é muito pequenininho, então ele não precisa de muita quantidade. Então, o leite é feito exatamente na demanda que o bebê apresenta. Então, tudo isso é importante saber durante a maternidade, durante ali no momento que ela está ali no puerpério, na maternidade. E outro desafio é na alta hospitalar, né? Então, o bebê tem a alta, vai para casa com a mãe, e ela já sai da maternidade com uma prescrição de fórmula infantil SOS. Eles já escrevem assim, a SOS. Então, a SOS olha, se você não conseguir amamentar, tem esse SOS aqui. Então, já coloca ali em dúvida se ela vai ter leite suficiente ou não. Assim, lógico que vai ter dificuldade, gente. A amamentação é muito difícil, né? Então, se qualquer dificuldade ela está ali com orientação médica para ir para uma fórmula, ela vai direto para a fórmula, né? Então, está cansada, o bebê está chorando, e está com cólica, está com isso, com aquilo, então ela vai para a fórmula porque ela não tem outras orientações
sem ser essa de SOS de fórmula, né? Então, assim, o SOS não é, olha, procura um banco de leite se você tiver dificuldade, procura um profissional que possa te apoiar. Não, essa não é orientação. Orientação é fórmula com mamadeira. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem também na maternidade. Tem outras também, tá, Anderson? Assim, então, aí a criança chegou em casa com a mãe, né? Quais as dificuldades ali? Aí vem o momento da pojadura, né? Que a gente fala que é a descida do leite. Então, é muita produção de leite para a demanda da criança. Então, a criança não consegue mamar aquela quantidade excessiva de leite e acaba acumulando leite, né? O que a gente chama de engurgitamento fisiológico mamário. Que se não tiver uma boa orientação, acaba evoluindo para uma mastite, né? Uma mastite inflamatória. E depois, se não tiver um bom manejo, pode evoluir para uma mastite infecciosa, que aí precisa de antibiótico, e que pode evoluir para um abscesso. Então, é importante a mãe ter essa orientação de como manejar o engurgitamento, né? Então, com massagens, a gente orienta a massagem. A partir dessa massagem, ordenha manual. Aqui é importante não usar bomba elétrica ou bomba manual, é importante fazer ordenha de alívio, porque o uso da bomba nesse momento, ele vai aumentar a produção, né? E a gente quer ajustar a produção. Então, o ajuste é uma ordenha manual que seja dentro da demanda, da necessidade do bebê. Se a gente tem um bom ajuste aqui, a gente tem uma boa produção de leite posteriormente. Se a gente tem, por exemplo, se a mama fica cheia, o organismo entende que não precisa de mais produção de leite. E aí acaba diminuindo essa produção. Então, se não tem um manejo bom nesse momento, a mulher acaba tendo uma baixa produção de leite mais tarde, né? Então, esse momento é muito importante. A pojadura acontece de 3 a 5 dias depois do nascimento, né? No pós-parto. Então, isso é fundamental, né? A gente tem um bom manejo para evitar uma baixa produção de leite e para evitar uma evolução para uma mastite ou até um abscesso, né? E é importante que durante a gestação a mulher tenha essa informação, né? Do que é uma pojadura, qual o manejo que ela tem que fazer nesse momento, o que é uma mastite, ela observar a mama, se tem alguma área vermelha, endurecida, né? Para ela poder identificar e evitar que isso evolua para uma mastite mais grave, né? Outra questão também, pega inadequada, né? Então, fazer uma pega, uma boa pega, assim, para uns bebês e algumas díades, né, mãe e bebê, é super tranquilo. Para outras, a gente vê uma dificuldade enorme. Então, às vezes, tem algum problema com a linguinha do bebê, né? A anquiloglossia, que a gente fala que é o freio lingual, mais espesso, mais curto, né? Isso vai dificultar a projeção de língua do bebê na hora da mamada. Tem, por exemplo, bicos diferentes, né, da mama, os mamilos diferentes. Então, mamilos muito grandes, muito protusos, né? Às vezes a boquinha do bebê acabou de nascer muito pequenininha. Para pegar aquele bico, aquela mama enorme, é muito difícil. Aí acaba não conseguindo abocanhar a areola, fica muito no bico ali e acaba machucando a mãe, né? Então, isso é característica. Às vezes a gente tem bico plano ou invertido. Isso não impede uma amamentação. Só que às vezes dificulta que o bebê consiga manter a pega ali durante um tempo, né? Então, porque o bebê tem que abocanhar na areola, né? Aquela parte mais escura em volta do mamilo. Mas às vezes ele não consegue fazer essa abertura de boca, né? Como ensinar essa abertura boa de boca? Porque o segredo de uma boa pega está na organização do bebê quando ele vem para a mama, que ele tem que vir de baixo para cima, né? Então, ele tem que abocanhar mais a parte de baixo do que a parte de cima. A pega, ela é assimétrica, ela não tem que ir direto, assim, ela tem que vir mais para baixo do que para cima. Então,
observar essa pega é muito importante, uma abertura boa de boca, uma organização do bebê, né? O bebê tem que estar ali seguro, de barriga com a barriga, né? O alinhamento entre a orelha e o quadril e o ombro. Então, isso tudo é muito importante nesse início, que os dois estão aprendendo a mamar. Depois eles vão super tranquilos, mas esse início é muito, muito difícil. E que se o bebê pega de forma errada, vai causar trauma mamilar, né? A gente observa depois a evolução, né, para fissuras, que dói muito, né? Então, a cada mamada é uma dor enorme. E isso atrapalha a amamentação. A mãe acaba não querendo colocar o bebê porque vai sentir dor, e aí acaba diminuindo essa produção de leite também. É o que é onde muitas mães caem, né? Eu tenho baixa produção de leite. Mas a baixa produção de leite, a principal causa dela é esses ajustes que a gente tem que fazer, essas dificuldades no início. Por quê? A literatura traz para a gente que apenas 5% das mulheres vão ter essas dificuldades de forma fisiológica, né? Algum problema com hormônio, cirurgias mamárias também pode cair nessa dificuldade, quando tem alguma interferência no ducto, né, durante a cirurgia. Então, mas é um percentual muito baixo, perto do que a gente encontra, né, na prática de hipogalactia, né, que é a baixa produção de leite. A gente também tem mães que têm muita produção de leite, né, que é o contrário, né, que é a hipergalactia. Então, são dificuldades, todo mundo, eu queria eu ter hipergalactia, mas a hipergalactia também é um problema enorme, porque a mãe produz muito leite para o bebê engasga. Então, eu tive uma mãe, por exemplo, que tinha muita produção de leite, a bebê engasgava, ela tinha medo de ficar com o bebê sozinha em casa, com medo de engasgar, e aí traz vômitos, refluxo. Então, é muito difícil também, a gente tem como manejar isso para poder ajustar a produção de leite na demanda do bebê, né? Então, isso tudo é com profissional específico de amamentação, né? Então, assim, às vezes a gente estuda na faculdade, né, profissionais da área de saúde, mas a gente não tem um aprofundamento nisso durante a formação. Então, precisa de estudos além da formação de graduação, né? Outras dificuldades que tem também é o uso de acessórios, né, desnecessários, né? A gente chama de desutensílios, né? Então, eu já lá no pré-natal eu já oriento, o que você pode comprar, o que a gente não acha legal você comprar, né? Porque é uma indústria muito grande que vai colocando a necessidade da mãe comprar aquilo tudo e acaba atrapalhando a amamentação, né? Então, conchas, absorventes de seio. Então, essas conchas, às vezes, indicada muito para a mulher, para protusão de bico, e a mulher usa lá desde a gestação. A concha é um utensílio que ela fica fechada ali, né? Abafando, então fica úmido, quente, cheio de nutrientes, né? Que é o leite materno. Então, é uma fonte muito assim vasta para produção de fungos, né? Produção aí traz a candidíase mamária, que é outro problema que a gente encontra também, por uso inadequado desses utensílios. Então, uso de concha, de absorvente de seio, que também fica abafado, né? Aquele absorvente de seio, ele tem um gelzinho, né, ali, e que a mulher nem sente que tá úmido, né? Então fica aquela área muito úmida, abafada, e tem a produção ali de fungos na mama, tá? Então isso é um erro que a gente tem e a gente fala, olha, não use conchas nem absorvente de seio, tá? Outras seriam mamadeiras e chupetas, né? São os bicos que causam confusão de bico. Então, a forma do bebê pegar numa mamadeira, num bico, numa chupeta, e a forma que a criança pega no seio é totalmente diferente, né? Essa configuração oral, motor oral, é totalmente diferente. Você tem a protusão de língua, né? Quando você coloca a criança no seio, ela tem que colocar a língua para usar a língua para retirar, para extrair esse leite.
Na chupeta e na mamadeira, a língua vai para trás, né? Então, quando a criança é acostumada com esse padrão de jogar a língua para trás, quando ela vai ao seio, ela fica confusa, ela não consegue pegar esse seio direito, né? Então, a gente vê muito isso na prática. Quem usa chupeta e mamadeira, a criança acaba rejeitando o peito por causa disso, e atrapalha muito. Outras questões também pomadas hidratantes, né, que muitas mães compram também essas pomadas, né, para hidratar o seio, para evitar a fissura e tudo mais, para evitar a dor, mas a gente não tem comprovação científica em relação a essas pomadas, né? Inclusive, elas podem atrapalhar, elas podem dificultar essa pega, né, que a criança fica escorregando ali. Ela pode obstruir ducto, então a gente pode ter ducto obstruído por causa dessas pomadas também, então a gente não recomenda. O próprio seio tem as células ali de Montgomery que produz esse óleozinho que vai hidratar, né, essa área, então não precisa dessas pomadas, elas atrapalham. Tem também os intermediários, né, de silicone, os bicos de silicone, né? Muitas mães compram aquilo achando que não vai ter bico suficiente para a criança pegar, fazer uma boa pega, e aí acaba usando. Só que o bico de silicone, ele atrapalha, né? Porque não consegue fazer uma boa extração. Então, a criança tem essa baixa efetividade da extração, né? Pode machucar o mamilo, né, da mãe, porque ela tem que fazer mais força, a criança tem que botar mais pressão ali para poder tirar esse leite, e isso atrapalha muito e acaba machucando, né? Então, assim, bico de silicone a gente também não recomenda. Então, são vários apetrechos que as mães acabam comprando e que vão mais atrapalhar do que auxiliar na amamentação. Outra questão também acontece muito ganho de peso insuficiente do bebê. Então, às vezes, o bebê está ali, não está ganhando um peso esperado pelo pediatra, né? Então, às vezes, nem é tanto peso, baixo peso assim, mas às vezes os profissionais esperam um ganho de peso maior. E aí, quando não está dentro desse peso que é esperado, acaba prescrevendo também uma fórmula infantil. Assim, não estou trazendo assim, demonizando a fórmula infantil, porque muitas vezes a fórmula salva, né? Às vezes realmente a criança não está fazendo uma boa extração de leite, aí a mãe já está com uma baixa produção de leite, precisa complementar com uma fórmula para o bebê ganhar peso, né? Para ele não ficar com fome. Só que o que acontece? Às vezes, o pediatra prescreve essa fórmula, mas ele não dá, ele não estimula ele sair dessa fórmula, não ajuda a voltar para o seio materno de forma exclusiva. E acaba caindo num ciclo. Então, a mãe vai dar a fórmula, aí o bebê vai mamar menos, porque está ali complementando, e aí vai diminuindo a frequência da mamada, diminuindo a frequência dessa mamada, acaba diminuindo a produção de leite, e isso vai para um desmame, né? Então, porque tem uma prescrição de fórmula, mas também não tem um acompanhamento dessa criança, dessa mãe, para ir reduzindo a quantidade de fórmula até se estipular uma boa produção de leite, né? Então, isso vem com... tem uma prescrição, mas não tem uma orientação em relação a isso. Falar um pouquinho também da rede de apoio, que eu já falei logo no início, né? Como é importante essa rede de apoio, mas como ela pode atrapalhar quando ela realmente não tem essa informação junto, né? Ali de qualidade para dar esse apoio para a mãe, né? E eu acho que, por último, que eu identifico assim, seria a volta ao trabalho, né? Aquela mãe que precisa fazer essa volta ao trabalho, esse retorno ao trabalho e quer continuar amamentando. Então, são muitas dificuldades, né? Primeiro, no local do trabalho não tem, ou a mãe que volta a estudar também, né? E não tem local para tirar esse leite, né? Então, ela
fica ali com um seio cheio de leite, como que ela vai tirar? Às vezes, o único lugar é no banheiro, né? Na pia do banheiro que ela tem que descartar. Então, não tem como ela manter essa produção se ela não tirar a quantidade suficiente de leite, que era a quantidade que o bebê ia mamar em casa, e congelar e poder levar para casa, né? E aí acaba diminuindo essa produção de leite. Às vezes também creche, a mãe bota numa creche e a creche não recebe esse leite materno para dar para o bebê, né? Aí muitas mães acabam desmamando para poder colocar o filho na creche, porque eles só oferecem fórmula infantil, não oferecem leite materno. Então, como eu estava falando no início, são falta de políticas, né, de apoio, de incentivo. Então, em todos os locais, né, essas instituições também têm que estar junto ali. Hoje em dia tem empresas cidadãs, né, que são empresas que têm esse espaço para a mãe tirar, retirar, né, fazer a extração desse leite, guardar e levar para casa, né? A gente tem algumas leis também que dá meia hora para a mãe, tanto o que ela pode organizar, tanto chegar meia hora antes e sair meia hora mais cedo para poder amamentar, ou unir meia hora, né? Fazer uma hora para poder para sair mais cedo, ou chegar mais tarde e dar o leite materno, né? Direto ao seio para o bebê. Tem algumas iniciativas que ajudam muito, mas a gente ainda está longe de chegar num apoio, né, de políticas, de apoio de instituições também, para apoiar essa mãe na hora de amamentar, né? E acho que, assim, uma questão muito importante também, agora dia 21 de maio foi o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, e que o tema é proteger a amamentação e dizer não ao bombardeio digital, né? Então, como esse bombardeio digital tira essa capacidade da mãe, dessa confiança que ela tem de ter o leite, de amamentar o seu próprio filho. Então, eles vão criando necessidades ali para a mãe, né? Que não existe, mas que é para ter o lucro da indústria, da empresa, e que usam blogueiras que estão amamentando para poder mostrar ali o ponto de vista deles, né? O quanto que eles querem vender sobre aquele produto e tirar toda a confiança que a mãe tem. Então, é muito perigoso, né? A rede social é um veículo bom assim para quem trabalha direito, ou quem quer dar boa informação, mas também um perigo, né? Para aquelas mães que são expostas a essas propagandas que dificultam a amamentação. Dani deu uma aula aqui para a gente sobre a amamentação, acho que trouxe bastante informação importante e falou muito sobre informação, né? Como você trouxe agora aqui no final, o quanto que é importante a gente ter informação de qualidade, né? Informação que possa realmente contribuir para essas mães, né? É muito importante a gente pensar que nosso papel enquanto profissional de saúde é tentar realmente trazer essas informações de qualidade, né? É o que a gente vem tentando fazer aqui no nosso podcast, né? Foi muito bom contar aí com essa sua aula, né? Com toda essa sua explicação sobre a amamentação e esses desafios que são muitos, né? Eu acho que a gente ficaria aqui um dia inteiro falando sobre esses desafios que são enormes, né? E são extensos. Eu queria muito agradecer, né, essa sua explanação aqui sobre esses desafios. E aí aproveitar esse momento, né, para pedir para você falar uma palavra que represente a nutrição, né? E que represente esse episódio, né? Que a gente falou aqui, que você trouxe aqui, nossa, uma aula excelente sobre a amamentação. Eu fiquei aqui encantada de te ouvir, né? E queria saber assim de você, né? Essa palavra que representa a nutrição, né? Dentro do contexto, acho que você trabalha e o episódio de hoje. Numa palavra, Manu, que eu fale, Uma palavra. eu acho que o que está mais assim atrelado, eu acho que é saúde, né? A nutrição alinhada à saúde, o aleitamento materno é o primeiro alimento, né, da criança ali, então está muito atrelado à saúde, que ele não é só nutriente, né?
ele é proteção, a primeira vacina do bebê, tem fatores imunológicos, né? Então, acho que está ali para a criança ter mais saúde. Então, acho que a palavra saúde é a que mais me liga, assim, dentro da nutrição. Manuel, tem mais o que fazer não. Chegou essa musiquinha, diz que a gente tem que acabar, não tem jeito. Nosso pessoal aqui da produção começa a falar que a gente já tá falando demais, então não tem jeito. Tocou essa musiquinha, a gente tem que parar. Toca daí. Tá ótimo. Pois é, Anderson. Uma pena, né, a gente terminar, mas enfim, tá na hora, né? Então eu queria chamar a Daiane para trazer aí para a gente alguma informação para os nossos ouvintes. Fala aí, Daiane. Olá pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigado, Daiane. Daniele, a gente queria muito agradecer você pela sua disponibilidade. Eu acho que mais do que isso, né? Por esse compromisso que você colocou aqui de informações. Eu acho que quem está ouvindo esse episódio talvez tenha chegado até com uma expectativa, mas eu tenho certeza que superou com tanta coisa que a gente pôde aprender com você. Então, eu queria te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O espaço está aí aberto. Obrigada, Anderson, Manu, mais uma vez pelo convite. É ótimo, sim, a gente falar, sempre ter um espaço para falar sobre amamentação, né? É muito bom. Eu adoro podcasts também, eu estou sempre atrás dos podcasts também exclusivos da amamentação, que eu gosto muito em nutrição, né? Deixar aqui para vocês, assim, para quem quiser seguir a gente no Instagram, né, que é @animauf.uf, né, e a gente tem conteúdos lá sobre amamentação. A gente tem um ambulatório de consultoria de amamentação também na UF, né, gratuito. A gente atende sempre às segundas à tarde e sextas à tarde, tá? A gente atende desde da gestação até as dificuldades que as mulheres têm com a amamentação e convidar para seguir a gente, para conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigado, Daniele. Obrigado, Manuela. Obrigado a você de casa aí que ficou nos acompanhando ou está acompanhando o seu trabalho, onde quer que seja. Manuela, você não vai fugir, não. E aí, qual palavra ficou para você hoje aí? Olha, eu fiquei aqui, eu até fui anotando algumas coisas, mas eu acho que uma coisa que a Dani falou e que eu acho que é muito importante nessa amamentação e que continua sendo importante para a gente seguir com esse podcast é a rede de apoio, né? A rede de apoio tanto para a amamentação quanto para a gente aqui, né? Colegas de trabalho, né? E de profissão, né? Quanto que a gente precisa de rede de apoio para seguir em frente, né? Nessa luta aí pela alimentação de qualidade, né? E pela alimentação saudável. É isso mesmo. Então, para você que nos acompanhou e pegando esse gancho da Manuela, o que a gente conta é que você possa, então, novamente apoiar esse projeto que a gente vem tocando. Se você chegou aqui até agora, a gente pede que você siga a gente nas redes sociais, marque as notificações, para que a gente possa continuar divulgando o nosso trabalho e, mais do que isso, você faça parte dessa rede de apoio aqui na divulgação da ciência como um todo. Mais uma vez, obrigado. Podcast Ciência da Nutrição.